Está começando mais um episódio do UniLibrasCast. Eu sou o Madison Barreto, este é o meu sinal, o sinal da Universidade da Libras é este. E hoje você vai descobrir como você também pode aprender a Libras mais ainda, memorizar com facilidade, se aprofundar na Libras e qual que é o caminho mais prático e efetivo para isso. Está começando um novo episódio do UniLibrasCast. Madison, o que é a escrita de sinais e como ela me ajuda, mesmo que eu seja um iniciante na Libras, esteja tendo dificuldade para aprender, mesmo que eu já esteja aprendendo a Libras há algum tempo e tenha dificuldade para memorizar os sinais, ou até mesmo seja um intérprete de Libras e queira preparar as minhas interpretações? A escrita da língua de sinais, chamada também de sign writing aqui no Brasil, cujo sinal é este aqui, né, que vem da ideia de escrever a Libras, né? Ela é uma escrita fantástica. A possibilidade de você escrever a Libras faz com que você possa fazer o registro daquilo que você quiser, do sinal. Você pode escrever um sinal, você pode escrever uma frase, você pode escrever um texto direto em Libras, sem passar e sem depender do português. E por que isso é tão importante e tão poderoso? Para e pensa comigo. Quando a gente entra para a escola, a primeira coisa que a gente começa a aprender é como é que a gente escreve o nosso nome dos nossos pais, o nosso endereço, e aí você começa a escrever palavras do seu dia a dia, das coisas que você tem em casa, desse ambiente de casa, e de repente você começa a escrever frases, um pequeno texto, uma história, e uma das maiores descobertas da humanidade, uma das maiores invenções da humanidade é justamente a escrita. Porque com a escrita você consegue registrar os seus pensamentos. Hoje em dia, com a facilidade de vídeo, de áudio, a gente continua escrevendo, os livros continuam aí, né? E quanto mais tempo passa, embora as tecnologias vão mudando, a gente continua com novas formas de escrita. Então, nada substitui a escrita. O áudio tem o uso dele, o vídeo tem o uso dele, mas a escrita continua sendo o principal meio de comunicação hoje. Tudo depende, tudo gira em torno da escrita. E lá atrás, quando eu estava aprendendo a Libras, a forma como eu tinha de fazer anotações da Libras era com palavras do português. Então, eu ia escrever o sinal de casa, por exemplo, aí eu tentava descrever como é que fazia. Então, eu escrevia lá assim, 2 mãos espalmadas, palmas concêntricas, né, que está assim inclinado, se tocam na ponta dos dedos 2 vezes. Mas até eu escrever isso aí tudo, eu tinha o maior trabalho do universo. E no final das contas, às vezes eu pegava minhas anotações ali e eu não conseguia entender direito aquilo que eu tinha escrito ali. Às vezes eu até entendia, mas eu não conseguia ter certeza de que o sinal que eu estava fazendo estava sendo feito da forma correta, da forma adequada. E isso acabava fazendo com que eu ficasse limitado ali na minha escrita, ficasse limitado naquilo que eu queria fazer, né? E a alternativa era o quê? Desenhar os sinais, desenhar as coisas. Mas eu não sou desenhista, então acabava fazendo com que ficasse muito difícil ter um registro rápido, ali, uma anotação rápida dos sinais, daquilo que eu queria, né? E aí chegou um dia em que eu conheci a Raquel e eu tentei reproduzir, nesse primeiro contato com a Raquel, o que me disseram que era a escrita da Libras. Então, eu escrevi as palavras tudo com letras maiúsculas, porque me disseram que a Libras se escrevia com letras maiúsculas. E eu ia lá escrevendo e tal, e eu vi que para a Raquel não fazia diferença nenhuma eu estar escrevendo dessa forma. Não estava claro para ela realmente o que significava aquilo que eu estava escrevendo. E aí eu percebi que aquilo ali era o português e não a Libras. E aí eu comecei a perceber, nessa época aí, por causa disso, de que a Libras é uma língua independente do português. E aí eu fiquei com essa interrogação na minha cabeça, mas como que se escreveria a Libras então? E eu não tinha uma resposta para isso na época, até que, algum tempo depois, eu descobri, por acaso, inclusive, a escrita da língua de sinais, o Sign Writing, e, através dessa escrita, nossa, mudou o jogo completamente. Então, eu costumo dizer que a forma mais simples
prática e efetiva de qualquer pessoa aprender a Libras ou se aprofundar na Libras, independente do nível que a pessoa tem, é realmente a escrita da língua de sinais. Por quê? Pare e pensa comigo. Quando você escreve uma palavra no português, o que você está fazendo ali é codificar e decodificar a língua. Ou seja, tudo aquilo que você está escrevendo, você tem que, na sua cabeça, você pensa sobre a palavra. É como se você ouvisse a palavra ali na sua cabeça e você vai lá e escreve. Quando você lê, você está lendo aquelas letras em português, mas na sua cabeça vem assim a frase, vem exatamente aquilo que você está pensando, né? Então, quando você faz isso na Libras, é exatamente esse processo que está acontecendo. Você começa a pensar direto na Libras, para então você fazer as suas anotações na Libras, de forma direta. Quando você vê a escrita da língua de sinais ali, os sinais escritos, você consegue imaginar aquilo acontecendo na sua mente. Então, eu comecei a namorar a Raquel, e a Raquel é surda hoje, minha esposa, eu ficava pensando como é que seria o nosso dia a dia em casa, como é que seria essa nossa comunicação escrita, quisesse deixar um bilhete para ela, como é que eu faria? E a escrita traz exatamente essa possibilidade. Agora, embora a maioria das pessoas não tenha esse contato diário com o surdo no dia a dia, é justamente a escrita que permite literalmente você colocar ali no papel a sua mão, a sua impressão ali no papel, você poder fazer as suas anotações. Então, por exemplo, aqui, eu vou escrever o meu sinal aqui no papel e vou mostrar aqui para que você consiga imaginar aqui com mais facilidade. Aqui, ó. Então, aqui está escrito o meu sinal. Então, esse círculo aqui representa a cabeça. Esse traço aqui representa o meu nariz. Essa mão aqui representa essa configuração de mão. São 3 dedos. É branquinho aqui porque eu estou vendo a palma da minha mão. É como eu estou vendo. Então, eu estou vendo essa parte aqui da minha mão. Eu escrevo assim. E esse asterisco que está do lado de fora aqui indica que a minha mão está tocando nesse lugar. Então, assim, esse é o meu sinal na Libras. É assim que as comunidades surdas me conhecem, percebe? Então, aqui, talvez esteja espelhado aí para você que está me vendo, mas aqui está escrito o meu sinal na Libras. Então, é muito rápido, é muito fácil, é muito prático de escrever. E existe uma forma ainda de escrever isso de forma mais simplificada ainda, mais abreviada ainda. Então, aqui, ó, você consegue ver aqui, ó. Percebe? Então, a escrita da língua de sinais, ela mudou a forma como eu enxergava a Libras. Mudou por completo. Então, para quem está começando, é uma forma de você escrever os sinais, fazer as anotações dos sinais que você está aprendendo agora, já escrever as primeiras frases, já começar a se ambientar em realmente como que é essa lógica da Libras. Para quem já está tentando aprender Libras há algum tempo e sabe que, no fundo, você acaba esquecendo os sinais, acaba tendo dificuldade de montar a frase em Libras. Mas, com a escrita de sinais, você consegue escrever exatamente como que é a frase, como que é o sinal na Libras. Então, isso traz inúmeras possibilidades. E mesmo para profissionais da área, para o professor, para um intérprete de Libras. Eu lembro que um dos grandes desafios de quando eu estava ali no dia a dia interpretando a Libras, eu estava, às vezes, com uma equipe ou sozinho, eram muitos sinais específicos, muitos sinais mesmo. E aí, às vezes, eu ia preparar uma interpretação e eu preparava, pesquisava os sinais e tal que eu ia precisar, mas, de repente, chegava lá e esquecia os sinais. E aí, quando eu comecei a aprender a escrever a Libras, eu comecei a ter o meu próprio glossário, minha própria anotação ali. Então, eu pegava o papel ali, eu tinha pesquisado alguns sinais de alguma temática específica, eu ia lá e eu escrevia isso. E, ao escrever esses sinais ali, às vezes eu nem precisava de consultar isso de novo. Era como se eu tivesse escrito isso aí no meu cérebro. É incrível a escrita de sinais. Ela traz a possibilidade de você literalmente talhar a Libras no seu cérebro. É incrível, é indescritível. E é algo que você precisa de vivenciar para você conseguir captar a profundidade disso que eu estou explicando aqui. E eu vivenciei isso. Então, foram muitas vezes que eu me preparei para uma interpretação, eu chegava lá e, de repente, bum, estava tudo ali na minha mente. Quando eu estava fazendo a faculdade de Letras Libras, por exemplo, no final do curso,
eu tinha um TCC, um trabalho de conclusão do curso, que era fazer a tradução de um artigo científico, de um livro, para Libras. E o que eu fiz? Eu peguei aquele texto ali e eu comecei ali de forma direta. Eu fui traduzindo direto para Libras, de forma escrita. Eu fui escrevendo ali tudo aquilo direto na Libras, sem passar pelo português. Então, tinha um artigo no português, eu fui pensando como é que isso seria na Libras e eu fui escrevendo. E aí foi muito engraçado. Eu fiz isso por mais ou menos umas 2 a 3 páginas do artigo. E aí, de repente, quando eu fui filmar isso para Libras, e eu fui ouvindo uma leitura desse texto ali em português, eu não precisei de ficar pensando na hora como é que eu ia fazer a tradução. Foi automático. Parecia que eu tinha memorizado tudo aquilo que eu tinha escrito. Então, fluiu, assim, de forma muito natural a minha sinalização. Foi muito prático, foi muito rápido de eu conseguir fazer a sinalização. A minha filmagem ficou muito mais simples. Eu vivenciei isso em muitos ambientes diferentes. E para o próprio ensino da Libras, né? Tudo aqui na Universidade da Libras, quando eu e Raquel fazemos as anotações, nossos planos de aula e tudo mais, tudo a gente escreve direto em Libras. Então, é um outro nível, né? Eu não dependo do português para planejar algo em Libras. Eu penso direto em Libras, então eu escrevo direto em Libras, eu leio direto em Libras, então tudo a gente faz aqui pensando diretamente em como que seria na Libras. Então, é um nível de aprofundamento muito prático e muito simples ao mesmo tempo, porque é divertido, é lúdico. Então, isso acaba envolvendo diversas áreas diferentes do cérebro. Então, a escrita da língua de sinais é justamente isso, né? Esse sinal aqui, por exemplo, você faz as 2 mãos assim. Então, aqui eu escrevi já uma mão. Escrevi essa mão aqui. E aí eu coloco a outra mão aqui do lado. Então, aqui eu já tenho as 2 mãos juntas aqui escritas, né? Que seria isso aqui. Tá aqui. E agora eu vou colocar 2 asteriscos, que são esses 2 contatos. Percebe? Então, aqui eu tenho o sinal escrito completo. Simples, prático, efetivo. Eu não dependo de como é que é a mão para cima, a mão para baixo, dar uma volta. Eu não preciso disso. Eu consigo colocar aqui de forma direta. Como que isso aqui funciona? Como que a Libras realmente funciona? Percebe? Que interessante a praticidade da escrita de sinais. Mas, Madison, como foi que você descobriu a escrita de sinais? O que foi que te atraiu para você estudar ela e se desenvolver na Libras? A escrita de sinais, ela surgiu na minha vida literalmente por acaso. Eu trabalhava coordenando 55 funcionários surdos numa empresa, e aí tinham contratado um ouvinte para trabalhar lá também, como substituição de férias. E esse ouvinte tinha uma amiga, ele estava fazendo aniversário, e aí a gente conversava bastante e tal. E aí teve um dia que eu resolvi ir a pé para a faculdade. E eu atravessei boa parte do centro de BH com ele e tal. E aí ele ia ficar numa praça, a Praça 7, e eu ia para a faculdade a pé. Eu estudava no bairro Floresta na época, para quem conhece BH. Então, esse dia a gente saiu um pouco mais cedo e tal, questão de horário de verão, ia entrar um pouco mais tarde na faculdade esse dia. E eu fiquei com esse amigo, conversando com ele na Praça 7, e aí tinha alguns surdos lá também e tal. Até que ele me falou assim, Max, a minha amiga já me mandou uma mensagem aqui, ela já chegou já. Aí eu falei, como assim? Não, é porque eu tinha marcado aqui de encontrar com uma amiga e ela vai me dar um presente. E aí, cara, a gente chegou lá, a amiga dele estava com 2 livros gigantes, assim, sabe? E que eu não conhecia ainda. Era o Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilingue da Libras, o Date Libras, mais conhecido também como Dicionário Capovilla, que é um dicionário da Libras, impresso, né? E é o que existia na época, né? E aí eu não conhecia isso pessoalmente ainda, isso já tem muitos e muitos e muitos anos. Hoje está um pouco mais conhecido. E aí a gente chegou lá e tal, esse era o presente dele, né? E os livros são pesados. E aí eu fui folheando aquilo ali a primeira vez, e aí eu vi que ali tinha um desenho dos sinais na Libras, um bonequinho fazendo os desenhos, igual tinha nas apostilas de Libras. Tinha a palavra no português, tinha a palavra no inglês, e tinha também uma escrita, um negócio diferente no canto, que eu não sabia o que era. Aí eu perguntei a esse amigo meu,
E aí ele falou assim, ó, Nath, isso aí é a escrita da Libras. Aí eu, como assim? Ele falou assim, ao invés de você ter esses desenhos dos bonequinhos igual tem na apostila, aqui você escreve direto na Libras. Então, se você sabe ler e escrever assim, você não precisa mais dos desenhos. Aí eu falei, cara, é isso que eu preciso, é isso. E aí eu fui folheando e tal, e lá mesmo já ensinava um pouco como é que era, né? Várias páginas lá. Só que eu achei muito complexo, eu fui lendo ali na hora e tal, meu amigo ganhou o presente, mas quem ficou folheando fui eu, entendeu? Ele ficou conversando com a amiga dele e eu fui lá folheando e tal, e tentando entender como é que funcionava. Eu confesso que eu entendi muito pouco naquele dia, muito pouco. Mas eu entendi que ali estava algo diferente, algo que eu nunca tinha visto, e, poxa, já estava no dicionário, sabe? Eu já sabia o poder que um dicionário tem para me trazer o aprofundamento na língua de sinais. Eu já sabia, mas eu não conhecia ainda, eu nunca tinha visto. E ali já estava escrita. Eu não dependia mais daqueles desenhos e tal. Ali tinha, mas eu não queria ver os desenhos, eu queria ver a Libras na forma escrita. E foi assim meu primeiro contato. Só que aí o tempo acabou passando. Nessa época, eu tinha feito vestibular para a Faculdade de Letras Libras, pela UFSC. Eu acabei descobrindo que lá mesmo ia ter a disciplina de escrita de sinais durante mais ou menos 1 ano e meio. E eu esperei. Falei assim, já que eu vou ter isso na faculdade, eu vou esperar. E eu esperei. Aí esperei um tempo, tal, até que chegou o momento da disciplina. Eu fui aprovado no vestibular, ingressei no curso e tal. Fiquei ansioso. É a disciplina que eu mais queria ter logo. Só que aí, na Faculdade de Letras Libras, o ensino da escrita de sinais, ele era, vamos ensinar agora os grafemas de contato. Aí tinha lá, esse asterisco, que é o tocar, tinha um outro que era assim, era um círculo com uma bolinha dentro. Assim, é escovar. Eu não gostei desse jeito de ensino, sabe? Fazia sentido? Fazia, mas eu não gostei. Porque eu tinha que ficar decorando coisas, sabe? E esse negócio de decorar coisas, eu acho que não funciona, sabe? Tem que ser divertido o aprendizado, tem que ser envolvente o aprendizado. E aí, por causa disso, eu fui tentando entender, eu fui vendo os sinais, fui vendo algumas frases, aprendi a escrever meu sinal, e o tempo foi passando, e já tinha 6 meses que eu estava estudando, e eu não sabia ainda escrever os sinais direito. Isso me angustiava, sabe? Eu queria escrever uma frase para Raquel. Raquel não sabia Libras, não sabia escrever a Libras ainda, né? Mas eu sabia que se eu mostrasse para ela, ela ia gostar, ela ia entender melhor do que as palavras do português, né? Teve uma época, inclusive, que eu escrevia cartõezinhos para Raquel em português, cartõezinhos de amor e tal, a gente estava namorando. E ela não entendia direito aquilo, acabava que eu mesmo tinha que ficar traduzindo aquilo, né? E aí, à medida em que eu fui aprendendo um pouco da escrita de sinais, eu percebi que era possível. Eu sabia que aquilo ali já estava completo, né? Alguns colegas ficavam com receio, o pessoal achava que era complicado, que era complexo aquilo. Enfim, tinha muitos mistérios mesmo. Porque a grande questão da escrita da língua de sinais, a grande contribuição é que o cérebro dos surdos ele está completamente adaptado para a língua de sinais. Então, os surdos pensam de forma visual, eles pensam em libras, e a escrita do português, a grosso modo, ela é uma representação dos sons da nossa fala. Então, como o surdo não ouve, ele não tem essa memória auditiva na cabeça dele que ajuda ele a ler e escrever o português igual eu e você tem. Então, quando a gente pega uma palavra no português, você escreve lá, casa, você vê lá, você não fica lá, você olha, casa, você lembra do som disso na sua cabeça. É igual quando a gente está na escola, que a gente vai aprendendo a ler, escrever ali, abelha, A de abelha, B de bola, né? E você já vai pegando aquela escrita e aplicando para os sons. O surdo não ouve. Então, o cérebro do surdo não tem essa memória auditiva, é uma outra forma de ver o mundo. Por isso que a Libras é independente do português. E, à medida em que eu fui me aprofundando ali na escrita, eu percebi isso, só que eu queria mais. E aí eu resolvi criar um grupo de estudos na faculdade, a coordenadora do curso, a professora doutora Vera Lima, ela incentivou bastante na época. Eu juntei com outros colegas ouvintes e surdos, a gente criou um grupo de estudos na faculdade, no polo, né, lá de Cefet, Minas, voltado exatamente para a escrita da língua de sinais. Eu coordenava esse grupo ali de estudos. A Raquel depois veio participar também como convidada do grupo.
E nesse processo eu fui aprendendo um pouco mais, a gente trocava materiais, eu passei a ter contato com pessoas que foram muito importantes nesse começo da escrita de sinais no Brasil. O começo da escrita de sinais do Brasil, só recapitulando, a escrita de sinais foi criada pela norte-americana Valerie Sutton. O sinal dela é esse aqui, ó, a Valerie. E a Valerie Sutton, ela era bailarina, ela tinha um problema de pele muito grave, e na adolescência dela, por não poder sair assim de casa, tomar sol, essas coisas, e quase não podia mais sair para poder fazer esses ensaios do balé, ela ficava em casa assim e tal, e, poxa, o que uma bailarina que não pode sair para dançar vai fazer em casa, né? É o que ela diz. E ela começou a inventar uma forma de escrever a dança, né? E aí, vou procurar aqui uma ilustração disso para mostrar para vocês enquanto eu vou falando. E aí, por causa disso, a Valerie começou a criar uma forma de escrever os passos da dança. Olha que interessante como é que é. Então, à medida em que a música ia tocando, tinha ali os passos da dança. Esse daqui é chamado de dance writing. É uma escrita específica para dança. Isso aqui foi criado em 1973. Né? Aí, a Valerie viajou lá para a Dinamarca. Ela foi fazer uma oficina lá, num grande balé que tem lá. E então, estando lá, um jornal local publicou uma matéria sobre essa escrita. Os pesquisadores da Universidade de Copenhague ficaram loucos com o negócio, porque eles estavam buscando uma forma de documentar, de registrar a sinalização da língua de sinais dinamarquesa. Então, eles estavam pesquisando a língua de sinais, como é que os surdos faziam e tudo mais, e eles queriam uma forma de anotar isso no papel, mas eles não sabiam como fazer. E aí, quando eles viram essa escrita da dança, eles falaram, opa, é isso aqui que a gente precisa. E então, eles foram e chamaram a Valerie e tal, mostraram para ela as fitas de videocassete, falaram assim, escreve isso para a gente. Aí ela falou assim, mas eu não sei isso aí, eu não entendo nada do que os surdos estão falando. Não, mas não tem problema, você já conseguiu captar os movimentos do corpo, da dança, e a língua de sinais é como se fosse uma coreografia também e tal. E aí ela começou a se apaixonar pela língua de sinais. Ela viu como que a língua de sinais é linda, é apaixonante. Ela começou ali com os primeiros rabiscos e tal, e ela começou a fazer essa escrita ali, né, dos sinais. E a partir disso aí, ela foi adaptando, adaptando. Olha como que era, olha. Aqui, o dance writing, né? Aquele começo. Então, você vê aqui as pernas cruzadas, o movimento que as pernas fizeram, os braços, olha, as linhas aqui das pernas, os braços, enfim. Só que aí ela já começou a adaptar para a escrita da língua de sinais. Então, ela manteve essa pauta, mas ela já começou a colocar outros símbolos. A mão aqui tocando no peito, a cabeça, tá vendo? Isso aqui foi em 1974. Então, essa foi a primeira forma escrita da língua de sinais usando o sistema Sign-Wire. Ele era assim no começo, bem diferente do que é hoje. Então, ao longo do tempo, depois, quando a Valerie voltou para os Estados Unidos, 2 anos depois, mais ou menos, ela falou assim, o que uma bailarina vai fazer com a escrita da língua de sinais? O que eu vou fazer com isso na minha vida, né? Aí ela procurou surdos, ouvintes dos Estados Unidos, pesquisadores das línguas de sinais lá, da língua de sinais americana, e compartilhou isso com eles. E aí, isso começou a tomar corpo cada vez mais. Por quê? Porque agora tinha pessoas que realmente queriam saber como escrever a língua de sinais, como escrever a língua de sinais americana, e eles foram escrevendo. Então, nesse contato aí, foi surgindo esse aprofundamento, e a escrita da língua de sinais foi se adaptando, 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 até se tornar a escrita livre e clara como é hoje. Então, essa mesma frase aqui, olha, que significa que é pai, na língua de sinais dinamarquesa, essa mesma frase aqui, hoje em dia, se ela fosse escrita, seria só isso aqui. É muito mais simples. E olha que essa escrita aqui ainda está já um pouco mais simplificada ainda quando se escreve no papel. Então, no papel, você pode escrever de forma ainda mais simplificada, como está indicado aqui, olha. Tá vendo? Então, aqui é a escrita do computador, que pode escrever assim no papel? Pode também,
Dá para ler? Dá, igual a letra bastão, quando a gente escreve com letra de forma no português. Mas aqui a forma dela é escrita também à mão, tá vendo? Pode se escrever das duas formas no papel. Algumas pessoas já gostam de escrever assim, mais abreviado e tal. Às vezes eu mesclo um pouco das duas. O que importa realmente é você conseguir escrever o sinal, você conseguir ler e outra pessoa conseguir ler aquilo ali, sabe? É muito emocionante, muito emocionante. Só que aí, enquanto eu estava lá no Letras Libras, nesse grupo de estudo, eu acabei percebendo que eu estava mais interessado. Eu queria... poxa, eu ia casar com a Raquel, a gente estava noivo já nessa época. E eu falei assim, cara, como é que vai ser esse negócio, meu dia a dia e tal? Eu não sabia como, mas eu sentia que eu precisava me aprender e me aprimorar mais nessa escrita. Eu tentei fazer um estágio na UFSC na época, eu mandei uma carta, uma proposta de estágio em português, e também em Libras para lá, em vídeo, né? E também fiz na escrita de sinais, aquilo que eu já sabia, usando um software bem antigo chamado SW Edit, que foi criado aqui no Brasil, mas que hoje já está em desuso, por causa que ele foi substituído por um outro sistema chamado SignPuddle, que é esse sistema aqui, olha, que ele é gratuito, inclusive, online. Você pode pegar os grafemas aqui, você clica aqui assim, arrasta para cá, e você vai fazendo. Aqui está escrito esse sinal aqui, ó. Bom, né? Só que aí o tempo tinha passado, né? Quando eu mandei essa proposta de estágio, eu já tinha casado com a Raquel já, e a gente estava trocando ideias, eu queria aprofundar mais, já tinha quase 1 ano e meio que eu estava estudando a escrita de sinais, e eu queria aprofundar mais, mas faltava material, por isso eu queria ir lá fazer esse estágio. Só que aí ninguém nunca me respondeu essa carta, eu mandei e tal, ninguém nunca me deu retorno disso aí. Eu falei assim, cara, mas eu quero muito, eu quero aprender mais e tal. E aí eu comecei eu mesmo pesquisar. E no que eu fui pesquisando, eu descobri uma coisa muito curiosa, que foi o seguinte: a discussão toda que a gente estava tendo na faculdade, na época, no Letras Libras, sobre, funciona, mas será que dá para escrever qualquer coisa mesmo? Mas será que o surdo vai usar ou não vai? E será em que isso aí ajuda o ouvinte? Será que quem não sabe nada de Libras vai conseguir aprender? Mas será que isso aqui já está estável mesmo? Ou ainda está em processo de desenvolvimento? Será que funciona? Será que isso não é invenção da cabeça de ouvinte que não tinha mais o que fazer? E o surdo realmente vai usar isso? Será que precisa mesmo? Essas discussões aí todas, eu fui descobrir que internacionalmente, isso já tinha sido discutido há muito mais tempo. Afinal de contas, a escrita de sinais tinha sido criada em 1974. Ela chegou no Brasil em 1996. Percebe? Então, internacionalmente, essas questões já tinham sido discutidas e resolvidas há muito tempo. Para você ter uma ideia, na faculdade, na época, só tinham mostrado para a gente o SW Edit. Talvez por ele ser brasileiro, embora o nome dele está em inglês. Mas talvez por ele ser brasileiro, só tinham mostrado ele para a gente. Mas ele já estava ultrapassado há muito tempo, e ele tinha muitas falhas. Agora, o SW Edit trouxe uma contribuição muito grande internacionalmente. Então, muita gente não sabe, mas o Brasil é um dos países no mundo que mais usam a escrita de sinais. O Brasil é conhecido internacionalmente por causa das pesquisas que tem aqui na escrita da língua de sinais. Isso mesmo. Eu sei que muita gente está falando assim, mas eu nunca ouvi falar nisso. Pois é, aí que está. Nas pesquisas que eu vim fazendo com a Raquel nessa época, a gente descobriu que tinham muitas pesquisas brasileiras sobre a escrita da língua de sinais, mas que sabe onde isso estava? Arquivado nas bibliotecas das universidades. Só. Cara, um conhecimento vasto, aprofundado, guardado. Guardado e escondido. E eu passei horas e dias e semanas ali pesquisando e buscando. Eu lembro que a Raquel estava em casa um dia à tarde, ela estava passando uma pilha de roupas, aquele calor, assim, e eu lá no computador, assim, pesquisando e buscando e tal, as coisas assim. E assim, eu nem piscava, nem piscava. E aí, depois de já ter coletado materiais do mundo inteiro, até em japonês, árabe, alemão e tal, eu comecei a estudar esses materiais, a estudar, e eu fui aprofundando, fui organizando aquele tanto de arquivo, aquele tanto de coisa assim. Comecei a ter mais contato pessoalmente, tete a tete com a Valerie também. A gente conversou em vídeo, a gente conversou por e-mail, enfim, foi uma proximidade muito grande que a gente foi tendo. E aí, nisso aí, tudo aquilo que eu fui organizando ali, eu fui repassando para a Raquel. E eu acabei descobrindo que a escrita da língua de sinais é muito mais fácil
do que eu achava. Eu tinha perdido 1 ano e meio tentando aprender o negócio, sendo que eu poderia ter aprendido em poucos dias. Dias. É mais fácil aprender a escrever a Libras do que aprender a escrever o português. Muito mais fácil. Só por causa de uma coisa. Esse tipo de escrita aqui, algumas pessoas talvez achem que é uma escrita ideográfica. O que é uma escrita ideográfica? É uma escrita tipo do mandarim, por exemplo, né? Do chinês tradicional, chinês simplificado, ou japonês. E algumas escritas coreanas também, que é aquela escrita em que você tem um símbolo ali escrito que significa homem. Você tem um outro símbolo que significa terra. O símbolo já tem um significado. Ele não representa um som. Ele não representa um fonema. Não, ele já tem um significado. Então, um símbolo que representa homem, outro símbolo que significa terra, você junta os dois símbolos e aí você formou uma palavra nova, que significa lavrador, o homem da terra. Isso é uma escrita ideográfica, é uma escrita que representa ideias. Só que a escrita da língua de sinais, o Sign Writing, não é ideográfica. É um outro tipo de escrita, que é chamado de escrita de traços não arbitrários. A minha cabeça pirou quando eu entendi isso. Por quê? O que é uma escrita de traços não arbitrários? Quando você vai lá no papel, olha que louco isso aqui. Quando você vai no papel e você escreve ali a letra A, eu acho que... Aqui, botei um A aqui. Ó. Você tem aqui o A, escrito aqui. Ó. Quando você coloca aqui o A aqui não tem nada a ver com o A que eu estou falando. Não tem nada a ver. É arbitrário. Você escreve de um jeito, você fala de outro jeito. Mas a escrita de sinais, não. A escrita de sinais, você está escrevendo cada um dos órgãos do corpo que emitem aquele sinal. Então, quando eu escrevi o meu sinal aqui, ó, o que eu fiz? Aqui em cima, né? Eu peguei o círculo para representar a cabeça. Então, esse círculo significa a cabeça. O tracinho aqui significa o meu nariz aqui. Por que eu coloquei o nariz? Porque o sinal é feito próximo ao nariz. Essa mão aqui, esses 3 dedos, representam meus 3 dedos, aqui é juntos. E aqui representa o formato da minha mão, olha. É quadrado. Aqui você escreve quadrado também. Cara, é muito simples o negócio, é muito intuitivo. E aí eu vou colocar a mão onde? Eu vou colocar a mão onde é feito o sinal. Então, eu vou colocar a mão aqui, olha, onde acontece o contato. Então, os meus dedos estão posicionados aqui próximo ao nariz, onde acontece o contato. E aqui esse asterisco está do lado de fora, para indicar realmente que teve esse contato. E aqui o sinal de casa, por exemplo, olha, aqui, como que funciona? É esse formato de mão aqui, tá vendo? A mão inclinada, só que a minha mão está de lado. Quando a mão está assim, que você escreve branco assim, tá vendo? Preenche com nada. Significa que eu estou vendo a minha mão, ela está de lado assim, né? Nesse caso aqui, que a mão está inclinada, aqui está inclinada também. Se eu for virar a minha mão, eu vou escrever ela com a metade dela riscada. Vou riscar aqui bem, só para você ver como é que é no computador. No computador é tudo bem riscadinho, assim, ó, bem metade. Aqui, no papel, você escreve simplificado, você dá uns rabiscos aqui, tá vendo? Então, assim já significa que a mão está de lado. Se eu fosse colocar a minha mão assim, por exemplo, deitada, assim, inclinada, e eu estou vendo as costas da minha mão, é como eu estou vendo. Eu ia vir aqui e riscar a mão por completo. Assim, ó. Então, isso aqui significa que a mão está assim. Percebeu? Então, aqui, as duas mãos estão de lado. Mostra exatamente onde elas estão se tocando. Aqui, a parte clara é a palma da mão, a parte escura é as costas da mão, o dorso da mão. O asterisco são os dois contatos. Entende? Então, esse tipo de escrita é uma escrita em que cada um dos traços que você faz nela representam o formato de algo do corpo. Então, o círculo é a cabeça. Se eu tenho um círculo aqui, né? Aqui é um círculo grande, então ele é o círculo da cabeça. E eu quero escrever um sinal que a expressão facial é assim, sorrindo, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, essa expressão facial sorrindo. Assim, isso aqui significa o sorriso. E se eu for levantar as minhas sobrancelhas, eu vou colocar aqui, de um lado e do outro lado, os dois traços que representam as sobrancelhas. Percebeu? Só que qual que é o grande segredo? O grande segredo é que você só escreve aquilo que for fazer sentido para o sinal. Só isso. Então, você pode escrever o sinal de
sério, eu vou escrever a cabeça, eu vou escrever essa expressão assim mais séria, né, da sobrancelha fechada aqui, eu vou escrever essa configuração de mão aqui na frente, e vou escrever esse movimento que está sendo feito para baixo. Eu estou usando os ombros nesse sinal? Não estou. Eu não preciso dos ombros. Então, eu não vou escrever os ombros. Eu vou escrever só aquilo que eu estou usando de forma ativa, aquilo que vai fazer significado no sinal. Então, por exemplo, esse sinal de sério, vou escrever ele aqui. Aqui. O que eu fiz aqui? O círculo da cabeça, a expressão assim para baixo. Essa mão aqui, tá vendo esses dedos aqui toprados, articulados? Essa mão assim engarra, parece que vai pegar alguma coisa, igual um gato, assim, sabe? Aqui assim. E aí, onde que começa? Começa na altura da sobrancelha. Então, essa mão aqui, ela, se você olhar aqui, olha, ela está na direção da sobrancelha. Então, o sinal começa aqui. Percebe? E aí, aqui, você tem esse símbolo que parece um acento tio, né? Que serve justamente para mostrar a tensão, que a mão está bem firme, bem tensionada. E essa seta aqui mostra que a mão vai para baixo. Então, é assim. Não assim, né? Você pode escrever qualquer coisa da letra. E aí, quando eu percebi isso, eu falei assim, gente, o negócio é muito simples. É muito simples. Por que as pessoas estão complicando isso tanto e colocam tanto mistério nisso, sabe? E aí, eu queria testar se realmente era simples do surdo entender. E eu fui explicando para a Raquel, fui mostrando para ela. E aí, teve um dia, a gente estava em casa, tinha mais ou menos, tinha poucas semanas que a gente estava estudando a escrita de sinais. Então, o que aconteceu? A gente pegou ali a escrita, a gente estava conversando e tal, e aí, de repente, a Raquel virou para mim e falou assim, nossa, em Libras, né, ela falou, você está sinalizando de um jeito diferente, está mais claro a sua sinalização. A sinalização, batendo papo com a Raquel. E aí eu parei, eu observei a sinalização dela, eu percebi que a sinalização dela também estava mais clara, mais aprofundada. A gente não sabia como nessa época, mas a gente sabia que era por causa da escrita de sinais. Era por causa da escrita de sinais. Aí a gente percebeu que a gente não podia ficar com esse conhecimento só para a gente. A gente precisava de levar isso para mais pessoas, senão a gente estaria sendo egoísta. E aí surgiu a ideia de escrever um livro ensinando as pessoas como ler e escrever a Libras, que foi o livro Escrita de Sinais Sem Mistérios. Essa daqui é a segunda edição, revista atualizada e ampliada do livro Escrita de Sinais Sem Mistérios. O que aconteceu nesse processo? A gente achou que ia ser fácil escrever o livro. Por quê? Porque a escrita de sinais é fácil, muito fácil. E a gente achou que escrever o livro ia ser fácil também, mas não é, não é. A primeira edição, a gente ficou exatamente 10 meses trabalhando no livro. 10 meses. Quase um ano. Então, a gente começou os primeiros rascunhos do livro ali. Tipo assim, era o dia todo. A gente acordava cedo e até à noite só trabalhando no livro. Tinha dia que dava 10 horas de trabalho, 8 horas, 12 horas, 14 horas. A gente queria fazer de uma forma que ficasse muito passo a passo, uma forma que o surdo conseguisse ler e entender, uma forma que o ouvinte também conseguisse e que desmistificasse a escrita, que tornasse realmente ela sem mistérios. Por isso que esse livro aqui é o primeiro livro brasileiro específico sobre a escrita da língua de sinais. E o livro tem sinal. Então, o sinal do livro está escrito aqui, olha. Escrita de sinais sem mistérios. Aqui, ó. Escrita de sinais sem mistérios. Que é assim. E o processo de escritas do livro foi um processo, assim, muito profundo para a gente. Por quê? Porque o nosso desafio era, a gente tinha descoberto que o que fazia as pessoas no Brasil terem medo da escrita de sinais, achar confuso, complicado, era uma única razão, muito simples, que era os materiais que tem até hoje aí na internet, você vai buscar aí e tal, você encontra uns PDF muito doidos aí, são os materiais que eles não são focados na Libras. Olha que louco isso. Vai ensinar para Libras, vai ensinar para o brasileiro, mas é tudo adaptado dos Estados Unidos. Não funciona.
A cultura brasileira é diferente da cultura dos Estados Unidos. A língua brasileira de sinais tem características um pouco diferentes da língua de sinais americana. Percebe? Mas como a gente estava lendo materiais até de outros países, como é que era a sinalização lá na escrita, né, do japonês, do árabe, da língua de sinais alemã, da língua de sinais árabe e tudo mais, desses vários outros países, a gente viu que dá para escrever qualquer coisa que você quiser escrever. Dá para você escrever textos completos. E tem um detalhe que muita gente fica curioso, é o seguinte: cada país tem a sua própria língua de sinais. Isso significa que a Libras é a língua brasileira de sinais. É uma sigla. A Libras não é universal. Cada país tem a sua língua de sinais. Percebe? Isso faz também com que esse sistema de escrita aqui se adapta e ele consegue escrever qualquer língua de sinais do mundo. A última vez que eu conversei com a Valerie Sutton sobre isso, ela me falou que eram mais de 62 países no mundo. 62 países no mundo escrevendo a língua de sinais. É muita coisa. É uma escrita que já está validada, já está reconhecida pela padronização internacional de sistemas de escrita, que é a padronização ISO, que reconhece padrões de coisas. E tem sistema para o computador, sistema que está sendo desenvolvido para o celular, sistema de reconhecimento óptico, sistema que está sendo desenvolvido para reconhecimento de vídeos e que vai transpor isso aí para escrita da língua de sinais, percebe? Pesquisadores israelenses trabalhando nisso. Então, é uma comunidade internacional imensa que usa a escrita da língua de sinais. E grande parte disso que está sendo desenvolvido internacionalmente, sabe o que eles usam como base? Uma lógica que foi desenvolvida por brasileiros quando criaram o SW-Edit. É por isso que lá fora conhecem o Brasil nas pesquisas da escrita da língua de sinais. Lá atrás, quando o doutor Antônio Carlos da Rocha Costa juntou outros brasileiros, alunos dele, pesquisadores, a própria professora Mariane, doutora hoje, né, Mariane Stampf também, surda, participou desse começo lá, desses projetos com o doutor Antônio Carlos, juntamente com a professora doutora Márcia Borba também. Enfim, esse grupo ali, ele começou a criar coisas novas. Por quê? Antigamente, para você fazer a escrita de sinais no computador, como é que era? Você ia teclando o negócio lá, era um negócio mal complicado mesmo. E então, esse pesquisador aqui, o doutor Antônio Carlos, ele pensou assim, e se a gente tivesse uma forma de usar o mouse do computador para você ir mexendo ali nos grafemas, nos símbolos da escrita? E aí, quebrando a cabeça ali com os alunos dele, com bolsistas e tudo mais, num projeto financiado pelo CNPq, ele acabou desenvolvendo o SW-Edit, entende? Que foi essa primeira plataforma internacional para esse registro. Mas qual era o segredo dela? Tinha lá os símbolos, você ia, clicava, você arrastava, você ia formando. Então, por exemplo, você tinha um símbolo ali do círculo da cabeça. Você clicava lá, arrastava assim. Aí você precisava de uma mão, assim. Você clicava lá, aí abria uma tela com vários, você pegava, enfim, você ia pegando cada caractere ali, cada grafema, você ia clicando, você ia arrastando. Antes era complicado, você tinha que saber de cor. Agora dava para você ver o que você estava fazendo. Você clicava, sabe? E aí ele queria uma padronização de código, um negócio muito complexo da área de programação. E essa padronização, o que ele fez? Ele compartilhou abertamente ele fez muitos artigos científicos com a equipe dele e tal, e isso aí se tornou o embrião do que depois o Steve Levinsky, lá dos Estados Unidos, pegou e adaptou, e melhorou, e ampliou, e criou o SignPuddle, que é essa versão que eu mostrei aqui, do SignPuddle. Então, a escrita da língua de sinais, ela é o caminho mais simples, prático e efetivo para ler e escrever qualquer sinal e qualquer língua de sinais do mundo, né? E aí, qual foi o nosso desafio? Por que a gente demorou para conseguir escrever o livro, né? Primeira edição foram 10 meses, né? Depois, a gente queria fazer um volume 2, esse daqui é o volume 1. Só que aí a gente percebeu que tinha algumas coisas na primeira edição que a gente queria melhorar, que a gente queria ampliar. A gente acabou resolvendo fazer a segunda edição, ao invés de fazer um volume 2, né? E aí, era 200 e poucas páginas, e na segunda edição ficou 416 páginas. Por quê? Porque a gente se aprofundou. A gente pegou todas essas pesquisas brasileiras que a gente tinha encontrado quando a gente escreveu o livro, aprofundou, leu, pesquisou,
a gente encontrou mais de 111 artigos, dissertações, teses de doutorado, materiais brasileiros sobre a escrita da língua de sinais. Olha que interessante. E é um conhecimento que não estava disponível para as pessoas. E a gente tornou esse conhecimento disponível com o livro Escrita de Sinais Sem Mistérios. E aí a gente organizou isso aí tudo, mais as pesquisas internacionais de linguística das línguas de sinais, linguística da Libras, as pesquisas brasileiras sobre a escrita da língua de sinais, as pesquisas brasileiras sobre a Libras, as pesquisas internacionais sobre o Sign Writing. A gente pegou isso aí tudo, mais grandes pesquisas das áreas de neurociências cognitivas, e por isso deu todo esse trabalho para a gente escrever o livro Escrita de Sinais Sem Mistérios. E aqui, a gente resolveu que esse era o nosso desafio, que era ensinar de forma lúdica. Então, como que a gente fez? A gente começou aqui, ó, isso aqui é a Raquel, só que a versão da Raquel com cabelo grande, né? O cabelo dela aqui escovado e tal. Então, aqui, quando você vê a palma da mão, você escreve assim, tá vendo? Quando você vê a mão de lado, você escreve assim, ó, a mão esquerda, mão direita, tá vendo? Metade branco, metade preto. Aqui é quando você está vendo as costas da mão, a lateral da mão. Então, a gente foi ensinando tudo passo a passo, pouco a pouco. Então, quando chega aqui, já tenho alguns sinais escritos. Já ensinei como é que se escreve o grafema tocar, que é dessa forma. Aqui, só de você ver as mãos aqui, você já consegue fazer os sinais. Então, a gente criou uma forma muito didática, muito prática, para você conseguir, mesmo que não saiba nada da Libra, você pega o livro, você consegue fazer os sinais. O tempo no futebol, casa, horário rezar. Percebe? E aí, nessa época aqui também, a gente foi desenvolvendo as nossas pesquisas, buscando entender também sobre as variações regionais da Libras. Então, todos os sinais que nós escrevemos no livro são usados em todo o Brasil mesmo, e podem ser usados para comunicação entre surdos e ouvintes. Então, tudo aqui vai mostrando, tá vendo o círculo da cabeça que eu falei, aqui já um primeiro sinal escrito, sinal de surdo, feito assim, sinal de avô, o velho, aqui, o sinal de entender, ou saber, aqui. E aí a gente foi desenvolvendo tudo aqui passo a passo, com muitos exemplos. Aí aqui nessa segunda edição, a gente resolveu também mostrar alguns erros de grafia que algumas pessoas cometem. Por quê? Quando você escreve dessa forma aqui, olha, tá vendo? Esse aqui é um sinal de casa que eu já tinha mostrado. Eu estou escrevendo a mão exatamente como ela está. E aí é fácil de perceber. Tem gente que escreve errado, escreve assim, ó, botando um asterisco entre as duas mãos. Não faz sentido. Bota aqui do lado, não faz sentido, tá vendo? Aqui é mais prático, é mais fácil de ler, entendeu? E isso aqui não é coisa que a gente inventou da nossa cabeça, não. Isso aqui já estava discutido e resolvido internacionalmente desde 2004, entendeu? Quando eu entrei no Letras Livres, já tinha resolvido, as pessoas quebrando a cabeça como é que fazia. Por quê? Falta de conhecimento, entende? E aí, a grande contribuição do livro Escrita de Sinais Sem Mistérios foi justamente essa, de trazer a escrita da língua de sinais totalmente focada na Libras, com os sinais da Libras, tudo passo a passo, mostrando as configurações de mão, tá vendo? Como é que escreve, como elas são parecidas, a lógica das configurações de mão, os sinais aqui, mostrando sinais de instituições de surdos do Brasil, né? De associações de surdos, de cidades, enfim, tudo focado realmente na língua brasileira de sinais, na cultura surda. E aí chega uma parte aqui, que ó, aqui eu já folhei bastante, isso aqui eu já folhei isso aqui tudo. Quando chega aqui, você consegue ver textos escritos em Libras. Percebe? Textos. E o mais legal desses textos, isso aqui deu um trabalho para escrever que vocês não têm noção. Qual que foi a grande questão desses textos? A gente queria mostrar que dá para escrever textos em Libras. E aí, cada sinal que aparece aqui nesses textos, eu já mostrei antes, junto com a Raquel, como é que escrevia. Entende? Então, eu já mostrei essa mão aqui, eu já mostrei a expressão facial, que faz assim, para o sinal de olá, né? E, então, tudo que está escrito aqui, nesses textos, os sinais já foram mostrados antes. Então, você imagina o trabalho que a gente teve para fazer isso aqui. Né? Então,
É por isso que a gente fez uma forma realmente para mostrar que a escrita de sinais é sem mistérios. É sem mistérios, ela é algo claro, algo que você consegue perceber. E mesmo assim, ainda a gente colocou aqui um glossário, aqui na frente, aqui mostrando também o significado de alguns sinais. Quando, às vezes, teve algum regionalismo, a gente fala assim, olha, esse sinal aqui é usado em tal lugar. E aí, isso aqui foi uma forma muito fácil também de perceber a gramática da Libras. Entende? De ir percebendo a lógica, como a Libras é, como ela funciona. Esse aqui sou eu aqui, tá? Algumas pessoas talvez nem percebam mais, meu cabelo agora está grande, né? Mas sou eu aqui, meu cabelo está grande e da Raquel está curto. E aí, qual que é a grande questão? Tem muitas pessoas que têm dificuldade de montar frases na Libras. Por quê? Porque aprendeu um tanto de sinal solto. Aqui o legal é porque você vai vendo os sinais, você vai vendo como é que escreve os sinais, você vai vendo como é que você vai montando as frases, como é que você vai encaixando isso na ordem como realmente é na Libras. Então, aqui, por exemplo, nessa frase aqui, ó, deixa eu ver essa frase, essa frase aqui. Deixa eu ver aqui uma forma para você conseguir visualizar aqui na câmera. Esse trechinho aqui, ó, é uma frase. É isso aqui que eu estou mostrando para você agora. Tá? Então, preste atenção nisso aqui. Aí você vai olhar cada conjuntinho de grafos. Esse aqui é um sinal, esse aqui é outro, outro. São 4 sinais que tem aqui. Tá? Dá uma olhada geral nisso aqui. O que é isso aí? Esse sinal, essa frase aqui, é isso aqui, ó. Vou mostrar esse sinal. É esse sinal aqui. O que é isso? É o sinal nome de um dos personagens. Igual o meu nome é Madison, e eu falei que meu sinal é assim, tem um personagem surdo aqui na história que chama Sávio, que o sinal dele é esse. Aí, esse outro sinal aqui, ó. É esse. Esse sinal aqui. Estou meio desfocado, deixa eu ver aqui se foca melhor. Aqui. É esse sinal. E esse último sinal aqui. É esse sinal aqui. Então, o que é essa frase? O sábio olhou e ele viu que tinha 3 pessoas vindo. Ou melhor, 3 amigos dele estavam vindo. Ou, o sábio olhou e viu que os 3 amigos dele estavam vindo na direção dele. Percebeu? Então, aqui a escrita está direto na Libras, na lógica da Libras. Então, você vai percebendo como é que você vai montando as frases na Libras. Por quê? Aqui dá para você ir sinalizando. Então, tem sinais na Libras que, aqui, por exemplo, nessa frase que eu fiz aqui, né? O sábio viu os amigos vindo. Quantos amigos estavam vindo? 3 amigos. Mas como é que eu sei que isso aqui são 3 amigos? Porque antes eu falei que eram os amigos dele. Entende? Então, essa lógica da frase na Libras não é a lógica como a gente fala no português. Por isso, tanta gente fica quebrando a cabeça. Como é que eu falo? Como é que é a ordem na Libras? E fica quebrando a cabeça. Como é que faz? Como é que não faz? Está aqui a resposta. A escrita mostra exatamente como que funciona. E aí tem uma coisa muito legal na Libras, que é, tem vezes que você sinaliza umas coisas aqui, outras vezes aqui assim. Então, tem um lugar que você vai fazendo os sinais. E, às vezes, isso pode mudar o significado. Então, na escrita de sinais, quando você monta as frases, por que ela é na vertical, né? Aqui, olha. Então, aqui é um sinal, aqui o mesmo sinal feito do outro lado. Então, aqui eu falo de uma coisa dizendo que ela está do meu lado esquerdo, né? Porque aqui é a minha esquerda na hora que eu vejo aqui, tá? Aqui está na minha esquerda, aqui é a minha direita, e aqui está no centro. Então, o que eu fiz aqui? Foi esse sinal aqui, ó. À esquerda, né? Então, aqui. Depois, aqui, eu faço assim. Então, o que eu estou dizendo aqui? Que tinha uma porta à minha esquerda, outra porta à minha direita, e tinham 3 pessoas aqui. E aqui tem uma continuidade de uma frase. E olha que interessante isso aqui, porque aqui dá para você perceber a gramática da Libras. Ó, aqui eu mostrei a explicação, né? Agora eu vou mostrar a frase aqui. Ó. Aqui é o começo da frase e ela continua aqui. Então é escrito aqui. Ó. Aqui é a minha esquerda e vem aqui para a direita. Então é igual em português, você lê da esquerda para a direita. Mesma coisa aqui. Então aqui essa frase
e aqui a continuidade dela. Olha que interessante, só para eu já mostrar aqui para você perceber. Eu fiz esse sinal aqui à minha direita. Esse sinal aqui também está sendo feito nessa direção. Então, isso aqui está relacionado a isso. Esse daqui eu fiz à esquerda. À direita, quer dizer. Eu estou vendo espelhado. Enfim, o que você tem que perceber aqui é que isso aqui está relacionado a isso. Está vendo? Está do mesmo lado e aqui. Como é que é isso na sinalização? Vou mostrar aqui. É muito simples. O que eu fiz? Tinham duas portas. Uma porta à minha esquerda, outra porta à minha direita. Aí tinham 3 crianças. Uma foi para cá e 2 foram para cá. Para cá, onde? Para a porta. Então, uma criança pegou, abriu essa porta que passou por ela, e 2 crianças pegaram essa porta aqui. Percebeu? E isso está escrito aqui de forma visual. Aí você imagina se você fosse descrever isso aqui, né? E aí, o que é legal? A escrita de sinais ela é feita de cima para baixo. Você escreve a cabeça. Se você vai colocar a boca, onde vai ficar a boca? Vai ficar o tracinho da boca aqui. A sobrancelha vai ficar onde? Vai ficar aqui. A sobrancelha. Os olhos, aqui. O pescoço. Se eu for escrever o sinal de banco, por exemplo, vou colocar 2 linhas aqui para representar o pescoço. E se o sinal eu vou fazer é o sinal de me chamar. Alguém está vendo aqui e me chamou. Então, eu vou colocar um traço aqui para representar o ombro, porque está tocando no ombro, né? Se eu vou fazer um sinal aqui, igual eu fiz o sinal de amigo, né, do lado, então eu vou colocar o traço do ombro. Então, é de cima para baixo. Os grafemas estão um em cima do outro, na vertical, porque essa é a lógica do corpo humano. Lembra que eu falei que essa escrita representa como é que faz o sinal? É exatamente isso. E aí, na hora de você ler aqui também as frases na vertical, você vai lendo de cima para baixo. Por quê? Porque é mais simples de você perceber essa lógica visual da Libras. Entende? Você vai lendo, você vai percebendo como que uma coisa está encaixando na outra. Então, quando eu mostro aqui para você aqui, você já percebe que isso aqui está sendo feito de um lado e isso aqui está sendo feito do outro. Talvez você não saiba o significado ainda, não tem problema. Mas você percebe que tem uma lógica visual aqui. Que a Libras é uma lógica visual. Percebe? Então, aqui a gente foi mostrando exatamente isso. Então, os personagens são surdos na história, tem pessoas ouvintes, envolve várias regiões diferentes do Brasil, tem piadas da cultura surda aqui, que quem é ouvinte vai perceber também. Tem um detalhe aqui, quando um personagem, ele está na casa do avô dele, é o sábio, né? Lá tem um abacateiro, assim, um pé de abacate gigante. E aí tem uma curiosidade, porque por que eu coloquei um pé de abacate na história? Porque quando eu cresci, lá em casa, tinha um pé de abacate gigante. A gente não subia nele, porque ele era muito alto. A gente tinha um bambu, assim, que a gente pegava os abacates, tinha uma lata lá na ponta e tal. Então, cada detalhe da história foi uma forma como a gente encontrou de mostrar detalhes da nossa infância, de algumas curiosidades que aconteceram. Bom, o pé de abacate não era na casa dos meus avós, era lá em casa. Mas o Sávio foi para a casa do avô dele para passear, entende? Então, tinha aquilo ali. O Sávio é meio traquina, tem uma parte da história que ele tinha uma aranha que apareceu lá, e aí ele pegou assim, colocou uma cola em cima da aranha, e ele vai coloca a cola assim, e a aranha vai murchando, assim, sabe? Tudo mostrando na cultura surda, de forma visual, né? Eu era traquino quando eu era criança, não a ponto de colocar cola numa aranha, né? Mas foi uma forma visual da gente mostrar esse movimento aqui. Então, tudo no livro vai mostrando de forma visual, né? Então, o Sávio marca um dia ali, os amigos dele marcam de encontrar com ele, né? E aí chega lá a Lígia, né? E aí Sávio está mal apaixonado pela Lígia. Ela trabalha no restaurante, depois mais à frente, eu não vou contar o final da história, né? Porque senão, enfim, dar spoiler da história é falha, né? E é empolgante, sabe? Por quê? Porque aqui você vai ver exatamente a cultura surda. Como que o surdo vê o mundo, essa forma diferente. Então, você vai vendo isso de forma divertida, de forma lúdica. Como que o surdo vai resolvendo as questões da vida dele. Como é que é esse olhar dele no mundo. O Sávio viu esse abacateiro, ele achou tão impressionante que depois
ele acabou tendo uma outra cena mais à frente, que ele vê algo assim, muito marcante na vida dele, por causa desse abacateiro, né? E aí, enfim, eu não vou descrever a cena, porque a graça da cena justamente está em você ver a cena acontecendo ali em Libras, e depois você entender, cara, eu não acredito que era isso que estava acontecendo, sabe? É engraçado, é literatura, de fato, em língua de sinais, né? E, ao mesmo tempo, que é lúdico. Por quê? Porque você vai aprendendo e você vai descobrindo ali. Então, a cada página aqui que você vai folheando, que você vai percorrendo, você vai vendo isso, né? E chegou um ponto aqui nessa escrita, né, que a gente percebeu que era necessário mostrar também as expressões não manuais. Ou seja, as expressões dos olhos, o olho aberto, o olho fechado, o olho bem apertado assim, ó, tal. Assim como todas as expressões. Então, a escrita da língua de sinais, ela escreve tudo o que você quiser escrever. É simples. Eu quero contar uma história, ela escreve. Eu quero preparar uma aula, ela faz isso. Eu vi um sinal diferente que eu nunca tinha visto na minha vida. Você tem como fazer anotação. Eu quero escrever um bilhete para deixar. Pode fazer. Eu quero fazer uma faixa. Pode fazer. Eu quero colocar uma placa em Libras. Você pode fazer a placa em Libras. Eu quero fazer um livro. Você pode fazer um livro em Libras. Então, enfim, qualquer coisa que você quiser fazer com a escrita da língua de sinais, você pode fazer, porque é uma escrita completa. Tem uma empresa brasileira, por exemplo, a Merco. Estou citando aqui porque eu achei incrível eles fazerem isso. A Merco já tem anos que muitas embalagens de materiais que eles fazem, eles produzem, inclusive coisas que você compra aí em farmácia, em qualquer outro lugar, inclusive materiais escolares, está lá o sinal escrito em Libras. O sinal daquilo está escrito em Libras, acessível para os surdos. Você pode jogar na internet aí, embalagens da Merco. Você vai ver que ali tem a escrita da língua de sinais. Então, quando você se depara com a escrita da língua de sinais, você percebe que ela é muito intuitiva, muito prática, né? E, para completar, aqui no final, a gente ainda colocou aqui vários auxílios, né? As configurações de mão todas, né? As 111 configurações de mão da Libras, 111, que eu e Raquel mapeamos, as pesquisas brasileiras, que a gente já tinha localizado, né, sobre a escrita da língua de sinais, uma carta que eu escrevi para a Raquel, né, de aniversário para ela, e aqui, tudo escrito aqui em Libras, né, ou seja, o uso da escrita da língua de sinais no dia a dia, tem artigos aqui, tem um glossário, enfim, tudo que é necessário para você ir dando esses passos iniciais, ir aprendendo como é que você escreve a Libras. Eu quero fazer tal coisa, você está lendo um texto, como é que eu faço isso? Tem aqui cada grafema, a página onde está, enfim. Quando a gente fez essa segunda edição aqui, ela foram 9 meses. Então, ao todo foi, para fazer a primeira edição, quase 10 meses, fazer a segunda edição, quase 9 meses, então, quase 2 anos aí para poder produzir o livro Escrita de Sinais Sem Mistérios. Então, aqui é literalmente como se você tivesse sentado comigo e com a Raquel, estudando com a gente. É literalmente. A gente escreveu esse livro Escrita de Sinais Sem Mistérios, dando a sensação de que a gente estava ali, conversando com você. Você vai lendo, você vai vendo os personagens, você tem a sensação de que eles são pessoas reais, sabe? A Lígia, que trabalha nesse restaurante, quando eu e a Raquel viajamos, a gente chega num lugar, poxa, a pessoa, se a gente encontrasse com a Lígia aqui, sabe, o Sávio viesse e tal. Por quê? Porque é muito vivo a língua de sinais, as histórias foram escritas de forma muito viva, muito, muito envolvente, realmente, como é a cultura surda. Madison, mas eu já ouvi falar que eu só deveria começar a aprender a escrita de sinais quando eu já fosse alguém que sabe a Libras muito bem e que, como iniciante, eu não deveria começar pela escrita de sinais. Isso é verdade? Cara, não tem como você aprender a dirigir sem ligar o carro. Não tem como. Eu lembro quando eu comecei a fazer autoescola, no meu primeiro dia de autoescola, o instrutor, cheguei lá e tal, o instrutor foi lá, ele levantou o capô do carro ali na frente, né? Abriu ali na frente, esse aqui é o motor, foi mostrando cada peça ali, explicou cada coisa, fechou e tal. A gente sentou dentro do carro, aí ele pediu para eu colocar o cinto, eu coloquei, ele colocou também e tal. Aí ele pediu para eu segurar o volante, eu segurei e tal.
Aí ele falou assim, beleza, Marcos, é isso aí. Semana que vem a gente se encontra e tal para sua próxima aula. Aí eu, como assim? Aí não, acabou a aula. Eu falei, mas eu não vou nem ligar o carro. Aí ele falou assim, não, hoje não. Não funciona. Não funciona. Por quê? O cérebro da gente, o aprendizado, ele é como se fosse uma pequena escada, uma pequena rampa que você está subindo de forma confortável. Quanto mais cedo você tem acesso a um conhecimento, mais fácil é para você pegar ele. Mais fácil é. Então, quem está começando agora, qual que era a minha dificuldade lá atrás quando eu estava aprendendo a Libras? Eu queria escrever os sinais, mas eu só sabia fazer isso em português. E não funcionava. Eu não conseguia escrever casa direito, não conseguia escrever escola direito, não conseguia fazer. Entende? Eu já sabia que era importante eu escrever na escola. A primeira coisa que você faz quando você entra na escola é escrever as coisas. Por quê? Porque você vai fazer anotações de sua vida inteira. Na Libras, as pessoas acham que isso você vai fazer depois e nunca faz. Elas ficam adiando o negócio, como se fosse difícil, fosse complicado. E não é, é simples. Agora, se você for aí na internet e ficar vendo lá, papelzinho, como é que é esse PDF aí, não vai conseguir. Não vai. Por que não vai conseguir? Porque ali está escrito tudo aglutinado, todos os símbolos de contato, todos os símbolos da cabeça, todas as configurações. Não funciona, não funciona. Aqui você viu aqui eu mostrando que é passo a passo. A Libras também deve ser aprendida passo a passo. Porém, a escrita de sinais, ela traz uma perspectiva, um ângulo de visão diferente para quem está começando na Libras, que é você, de forma intuitiva, você percebe que a Libras e todos os sinais da Libras e todas as frases da Libras são formadas por pequenas coisas, que são os movimentos das mãos, a configuração, o formato da mão, onde você faz aquele sinal, se é aqui na cabeça, se é aqui na frente do rosto, se é aqui no peito, se é aqui do lado, aqui na frente e tal. As expressões faciais estão, cada uma dessas partes do sinal, que é chamado também de parâmetro fonológico, cada uma dessas partes, você vai descobrindo como é que isso funciona. Entende? E aí você para com aquela neura de ficar tentando decorar as coisas. Porque cada coisa que você decorava na escola quando você era criança, quando você era adolescente, você escrevia a metade das outras coisas. Aquele dia que meu instrutor foi lá e me mostrou como é que eram as partes do carro ali, eu entendi na hora. Fui embora para casa e não lembrava mais nada. Entende? Talvez hoje em dia, se eu olhar lá, eu não lembro também da explicação dele. Por quê? Porque foi um negócio engessado. Não foi um aprendizado vivencial. Entende? E a escrita da língua de sinais, ela possibilita para quem está começando a aprender a Libras, esse aprendizado vivencial. Porque você capta cada detalhe da Libras, você capta onde que cada coisa deve ser feita, onde que aquela mão deve estar, onde que ela deve tocar, como que deve ser o movimento, se é para cima, se é para o lado. Você vai percebendo essas diferenças. E aí, nessas diferenças aí, quando você menos espera, seu cérebro já ligou, já conectou isso aí tudo. Que foi o que aconteceu comigo e com a Raquel lá atrás. Quando a Raquel virou para mim e falou assim, nossa, você está sinalizando de um jeito diferente, está mais claro. E eu vi que ela também estava sinalizando com mais claro. Foi isso. Porque o nosso cérebro estava vendo ali a escrita e a gente foi entendendo, foi conectando a Libras na nossa mente. Então, mesmo que a pessoa não saiba nada de Libras, com a escrita da língua de sinais, com o livro Escrita de Sinais e Mistérios, você vai conseguir ler os sinais, você vai conseguir escrever os sinais que você quiser, você vai conseguir fazer os sinais, você vai conseguir até mesmo pegar essas histórias aqui e ir fazendo a história completa na Libras do jeito certinho. Não tem como fazer errado com a escrita de sinais. Não tem como. Por quê? Porque a escrita mostra certinho como que você faz os sinais, como que o surdo usa os sinais. Percebe? Então, mesmo que a pessoa nunca saiba nada, com a escrita da língua de sinais, ela vai ser capaz de ler e de escrever e de sinalizar em Libras qualquer sinal e qualquer texto em Libras. Realmente, Madison, eu fiquei percebendo isso, que à medida que você foi mostrando o livro, eu percebi assim que é bem passo a passo, né? Tipo, desde alguém que é iniciante até chegar nas histórias. Eu achei bem interessante. Mas deixa eu te explicar. Eu estou com um problema que é o seguinte, que é um problema de vocabulário, porque eu já venho estudando a Libras há algum tempo, porém, eu sinto que eu preciso de aprender mais sinais
E, ao mesmo tempo, os sinais que eu aprendo, eu esqueço. Não consigo memorizar direito. Como a escrita de sinais me ajudaria nisso? Como adquirir o livro Escrita de Sinais Sem Mistérios me faria avançar quanto a isso? Nossa, de várias formas diferentes. Vou buscar citar aqui as principais, mas a gente poderia ficar dias e dias, semanas e semanas só falando sobre esse aspecto da escrita da língua de sinais em si. Pare e pensa comigo. Quando você quer fazer a anotação daquilo que você vai comprar no supermercado, o que você faz? Você vai lá para o papel, você vai lá no seu celular, enfim, você anota aquilo que você quer fazer, você faz uma lista daquilo que você quer. Por quê? Para você lembrar. Você pode fazer isso também com a escrita da língua de sinais, com os sinais que você quer lembrar. Entendeu? Então, eu lembro certinho, direitinho, um dia que um amigo nosso, surdo, foi lá em casa, a gente foi gravar uma aula com ele, e aí, depois, na hora do almoço, terminamos de almoçar, aí ele falou assim, olha, tem um sinal aqui que é muito interessante, o sinal de currículo Lattes. E aí ele foi e fez o sinal de currículo Lattes, que é assim. E aí ele fez um outro sinal também, que é esse sinal, o sinal de república, quando aquele espaço em que universitários alugam um espaço compartilhado, cada um com um quarto, ou num quarto compartilhado com várias beliches, ou triliches, né, para poder todo mundo ficar junto ali, mais perto da universidade. Para quem mora em outra cidade e teve que mudar para perto da universidade. Um lugar chamado de república, né, que é o sinal assim, república no sentido de esse espaço aí em que os estudantes universitários estão morando ali juntos para ficar mais perto da universidade. Isso é uma república. Assim, eu vi esses sinais, eu falei assim, cara, em que eu vou usar esses sinais no meu dia a dia? Eu vou acabar esquecendo esses sinais. O que eu fiz? Corri lá no quarto, peguei um caderno, voltei rapidão para a mesa, e aí eu fui lá escrevendo e tal, fiz anotações. E ele ficou assim, olhando, o que o Madison está fazendo? Aí você vai aqui, ó, os 2 sinais escritos aqui. Eu anotei esses sinais. Eu não faço a mínima ideia onde estão essas minhas anotações. Esses 2 sinais, teve 2 vezes, aliás, currículo Lattes, eu já precisei de sinalizar esse sinal algumas vezes, mas República, eu acho que eu nunca precisei de usar esse sinal na minha vida até hoje. Olha, isso aí deve ter mais ou menos uns 7 anos. Eu nunca esqueci esses 2 sinais. Nunca. Eu não precisei de revisar minha anotação. Eu não precisei de rever isso aí, mas só o fato de eu ter escrito é como se eu tivesse pegado o meu cérebro e feito a anotação direto no meu cérebro. Entende? Então, a escrita da língua de sinais ela é muito poderosa nesse sentido. E é muito simples. Você vai lá no papel e faz os sinais. Aqui no livro Escrita de Sinais Sem Mistérios, por exemplo, aqui tem 800, a gente contou, viu? 871 sinais da Libras escritos aqui dentro. Entendeu? 871 sinais da Libras. Então, se você parar para pensar, tem muitas pesquisas aí que dizem que com 2.000 sinais, se você sabe usar 2.000 sinais ou 2.000 palavras de uma língua, você já consegue se comunicar no dia a dia. Aqui já tem quase a metade, entendeu? Quase a metade. O mais legal é porque esses sinais são os sinais que são escritos aqui nos textos. Então, poxa, com 8, e nem chega a ser usado tudo isso no mesmo texto, né? Numa mesma história. Então, o mais legal disso é até sinais complexos você consegue fazer. Olha que sinal interessante esse daqui, ó. Esse daqui, ó. Observa essa mão aqui, observa essa outra mão e observa esse movimento aqui. E esse outro movimento aqui, ó. Vou fazer esse sinal aqui para você perceber o poder que isso aqui tem para quem está aprendendo a Libras ou para quem quer se aprofundar. Essa mão está aqui, a outra está aqui assim em cima, ela balança e ela faz esse movimento aqui. Ó. De novo. O que é isso? É um helicóptero que acabou de decolar. É o percurso de um helicóptero decolando. Percebeu como é simples de escrever o negócio? É muito simples. E aí, o que é o mais legal disso? Você não depende da palavra no português para escrever. Imagina se você fosse explicar isso aqui. Ah, a mão com o dedo indicador para dentro, a outra mão com os dedos tudo separado, a palma para baixo, encostando ali, até você escrever. Como é que você vai fazer isso aqui? Balançando. Não é balançando, é tremendo.
Tremendo. Funciona. Ah, beleza, tremendo. Aí você vai fazer que isso aí tudo faz. Como é que você vai descrever esse movimento aqui, ó? Isso é complicado de fazer, entendeu? Mas na escrita você escreve. Então, você não precisa ficar quebrando a cabeça como é que você vai decorar o sinal. Você faz a anotação dele e está ali pronto. E aqui, como já tem todos esses 871 sinais de exemplo, e são sinais usados no Brasil inteiro, como é que a gente sabe disso? Porque eu e Raquel, a gente ama viajar. Ama viajar. E aí, nas nossas viagens, a gente encontra com surdos, encontra com ouvintes, a gente conversa com surdos pela internet, a gente tem esse contato com surdos todo canto do Brasil. Tanto eu quanto ela fizemos a faculdade de distância na época, numa época em que eu, por exemplo, tinha polos no Brasil inteiro da UFSC. Então, eu tinha contato com gente do Brasil todo, surdos e ouvintes. Então, por causa disso, a gente acabou percebendo essas variações regionais na Libras. Quando a gente trouxe isso para o livro Escrita de Sinais Sem Mistérios, a gente buscou ao máximo usar os sinais mais usados da Libras, que é usado em todo canto do Brasil, percebeu? Então, o livro Escrita de Sinais Sem Mistérios é uma forma muito simples e prática de você ir captando como que a Libras funciona, como que se escreve os sinais, como é que monta as frases, e mais do que isso, você ainda consegue aprender novos sinais, porque aqui tem muitos sinais que são muito específicos. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de um sinal que eu acabei de ver aqui, olha, esse sinal aqui, olha, muita gente não conhece esse sinal aqui, muito aprendiz de livros não conhece. O que é isso aqui? Esse sinal aqui, ó, é um sinal de roteador. Roteador de internet, sabe? Você tem um modem ali, você conecta, tem aquela antena. Esse aqui é o roteador com uma antena. Tem um roteador também com duas antenas. Percebe? Roteador. E escrito aqui. Então, o livro, ele traz sinais muito usados no dia a dia e traz sinais também de algumas áreas que muitas pessoas não sabem, mas que você precisa para poder ter uma comunicação realmente com o surdo, percebe? Aproveitando essa conversa aqui, Madison, para te relatar uma situação desafiadora, porque assim, por exemplo, se eu sou professor e eu tenho um aluno surdo em sala, eu percebo que ele sente muita dificuldade com a escrita do português. E refletindo um pouco, o que eu pensei foi assim, o aluno ouvinte, ele ouve em português, depois ele fala em português, depois ele lê em português e ele escreve em português. É uma língua só, tudo faz sentido. Sim. Mas para o aluno surdo, não. Ele vê a Libras, fala em Libras, e depois eu vou mostrar para ele o português. Não faz sentido para ele. Como a escrita de sinais me ajudaria a ser um professor melhor, tendo um surdo em sala de aula como meu aluno, ou até mesmo estar preparado para receber esse aluno surdo algum dia e conseguir dar a educação que ele merece, conseguir ajudá-lo. O livro Escrita de Sinais Sem Mistérios, no capítulo 3 aqui, é um capítulo totalmente dedicado para mostrar esse processo de aquisição da leitura e escrita da língua de sinais, de Sign Writing. E aqui eu reuni pesquisas internacionais e brasileiras sobre esse processo de crianças surdas, adolescentes surdos, adultos surdos, nesse processo de aprofundamento de aprendizado da língua. Durante um tempo, eu trabalhava numa igreja e lá tinha surdos de várias faixas etárias diferentes. E tinha uma surda lá que não sabia quase nada da Libras, sabe? Já adulta, já. E aí, o que acontecia? Como que seria esse ensino para ela ali na igreja, né? A gente tinha imagens e tudo mais, porém, como é que seria isso? Aí, o que eu fazia, Raquel, também? A gente usava a escrita da língua de sinais. Então, eu pegava os materiais, eu adaptava eles para a escrita da língua de sinais. Às vezes, eu usava sinais, tinha uma imagem, eu colocava o sinal escrito do lado. Na hora de usar um PowerPoint, por exemplo, eu projetava na parede. Então, ali eu tinha um sinal, tinha a imagem, o sinal, às vezes é a história de um personagem, eu usava um vídeo, mas ali tinha sempre a escrita junto. O que aconteceu no processo? Com pouquíssimo tempo de uso, e isso aí a gente encontrava uma vez por semana, só no domingo. O que acontecia?
A gente trazia os surdos, a gente chamava os surdos, eles vinham, eles iam lendo o que estava ali projetado. Eles não conheciam escrita de sinais, ninguém parou para ensinar para eles, nem a gente. O nosso objetivo era mostrar que era possível aprender, mesmo sem parar para ensinar coisinha por coisinha. Então, eu projetava na parede, ia sinalizando o que estava escrito ali, e mostrando. Só de eu usar isso, o que aconteceu? Teve um dia, essa surda falou assim, ela levantou a mão, dizendo que ela queria ir lá na frente ler, o texto era longo. Ela chegou lá, ela foi olhando sinal por sinal, e ela foi sinalizando. Ela foi sinalizando. E aí, para a gente, foi uma surpresa muito grande, né? Porque foi a primeira vez que a gente viu isso acontecendo. A gente já tinha lido isso em pesquisas brasileiras e pesquisas internacionais com crianças surdas, com adolescentes, mas não com adultos surdos, percebe? E aí eu percebi que isso acontece até com adulto surdo. Mas para e pensa comigo. Tem um tanto de gente que acha que depois que a pessoa já é adulta, ela não consegue aprender coisas novas mais. Já está fossilizado aquele conhecimento natural ali na cabeça dela, e que o conhecimento mais elaborado ele não vai conseguir aprender. Isso é um mito. Mito. É possível aprender? Sim. Agora, você imagina uma criança. Quando eu interpretava em sala de aula para um aluno surdo, era um aluno adolescente. E naquele momento lá, era justamente o momento em que eu estava nesse processo de escrita do livro Escrita de Sinais e Mistérios. Né? Uma parte do livro foi escrita enquanto eu trabalhava lá ainda. E o que acontecia? Em sala de aula ali, ele deu sinal para todos os colegas da turma, eram mais de 30 colegas. Ele inventou um sinal para cada pessoa. Então, o meu sinal é assim, ele inventou um sinal para cada pessoa, para ele se referir, ele inventou um sinal para os professores e tal. Agora, como que a gente fez? Eu fui ali no papel, eu anotei o sinal de todos os alunos, todos os colegas. Ele tinha uma cópia disso e eu também tinha outra cópia. Então, a gente sabia o sinal de todo mundo. Então, quando alguém chamava ele, eu olhava, aquele ali é o fulano de tal, eu olhava lá na minha listinha, eu pegava aquele ali. Só que, além disso, ele tinha também a anotação dos sinais das disciplinas. Então, à medida em que eu ali, como intérprete na sala de aula, eu tinha ali os sinais que o aluno foi criando, ou que eu já conhecia sobre as disciplinas, sobre um determinado conceito, eu fui escrevendo ali o sinal de globalização, por exemplo, outros sinais ali específicos, célula, por exemplo. Então, eu ia pegando esses sinais ali, eu escrevia, ele levava isso para casa, ele ia lendo ali o material em português da escola, ele ia olhando esses sinais que ele já tinha escrito, ele ia conectando aquelas imagens, entende? Às vezes, o professor ali, bom, se os professores soubessem Libras na época, tinha sido mais fácil ainda, né? Porque o professor mesmo ele poderia escrever alguma coisa ali em sala de aula, né? A escrita de sinais ela é simples, né? Então, só o fato do professor saber escrever algo na língua do aluno, em Libras, uma anotação, um bilhete, um sinal que você escreve ali no caderno, um parabéns ali no caderno, por exemplo, vou escrever um parabéns aqui. Isso já traria para o aluno ali uma percepção de que você está conectado, de que você está interessado ali. Então, isso traz a perspectiva de mais ludicidade, de um ambiente mais tranquilo, de um ambiente envolvente para o aluno surdo. Aqui no Brasil, por exemplo, tem algumas escolas, uma escola no Sul, se eu não me engano, na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, que no muro da escola tem a escrita de sinais. Eles pintaram no muro da escola o sinal da escola. Outras escolas fizeram isso nas placas, na porta da sala tinha uma plaquinha, aí colocou lá, e essa plaquinha está escrito lá, sala de aula, sala número tal, sala dos professores, e embaixo escrito em Libras. Tem uma biblioteca no estado do Amazonas, se não me engano, que a placa de entrada da biblioteca está, se não me engano, é a placa de inauguração da biblioteca, está lá toda traduzida para Libras também, na escrita de sinais. Tem eu acho que é um parque em Santa Catarina, que a última vez que eu tinha visto, eles tinham feito placas com o nome das árvores em português e o sinal das árvores, o sinal dos ambientes, isso aí, em cada árvore, em cada ambiente daquele espaço ali. Então, a escrita da língua de sinais ela pode ser usada de várias formas diferentes. E é um espaço que é acessível para todas as pessoas, né? Que é justamente esse espaço assim que o ouvinte ou o surdo podem usar. Aqui, por exemplo, aqui embaixo, né, eu coloquei aqui, ó, esse sinal de parabéns, né? Aqui, o rosto feliz, a sobrancelha para cima, o sorriso aberto, a mão assim de lado, balançando, tá vendo?
a mão aqui balançando também, as duas mãos aqui, parabéns. Né? Você imagina a alegria do aluno surdo ao um professor escrever no caderno dele em Libras uma mensagem de parabéns, né, na prova, parabéns. Nossa, é um outro nível de envolvimento, é um outro nível de contato. E o mais legal da escrita de sinais é porque você não precisa de saber desenhar para você escrever, porque não é um desenho, é uma escrita. Se você olhar o meu ar aqui, por exemplo, eu tinha feito um ar aqui, ficou meio torto, eu fiz aqui do lado. Não é um desenho a letra A, é uma escrita. Cada pessoa tem a sua escrita, né? A Raquel escreve mais certinho e tal, eu escrevo mais do meu jeito mesmo. Então, cada pessoa vai fazendo do seu próprio jeito ali, mas existe um padrão ali por detrás. A cabeça continua sendo um círculo, entende? Tem uma lógica visual ali. Cada pessoa vai fazendo, mas mais legal é porque é flexível. Você vai fazendo a anotação ali e isso se torna prático para você ler, para outra pessoa ler também. Né? E aí, até para o próprio intérprete de Libras. Por quê? Muitas vezes eu ia para a sala de aula interpretar algum assunto, eu já tinha conversado com a professora, com o professor antes, eles já tinham me dito qual que ia ser o tema da próxima aula. Eu pegava aquele livro, eu estudava o livro didático em casa, o livro da escola mesmo, e aí eu ia pesquisando aqueles sinais em dicionários online, e eu ia buscando aqueles sinais ali que eu ia precisar, e eu fazia uma anotação ali do meu próprio glossário, do meu próprio material, porque é o que eu ia levar para a sala de aula. Você imagina, pode até estar em vídeo, mas você vai chegar lá em sala de aula, ligar o celular lá, abrir e tal, pesquisa, não vai. Eu tinha ali na minha frente um papel do meu caderno ali, sabe? Escrito ali os sinais que eu ia precisar para aquela disciplina. Então, às vezes eu estava em pé, interpretando, às vezes eu estava sentado, mas eu estava com aquilo ali na minha frente. Então, eu ia sinalizando, eu via ali no papel, na minha frente, eu lia e eu ia sinalizando. Então, nossa, isso facilitou demais o meu dia a dia como intérprete em sala de aula, demais. E essa época aí eu não dominava a escrita ainda. Então, você não precisa saber tudo para você conseguir escrever. Você precisa de ter as linhas gerais, o passo a passo. Né? Mas na época eu estava quebrando a cabeça como é que eu ia fazer. Aqui não, aqui está passo a passo. Está tudo mostrando aqui como é que você faz, como é que você escreve, onde você coloca cada grafo. É muito simples, é muito intuitivo. A escrita já é intuitiva, e o livro tornou isso ainda mais intuitivo, por isso que chama Escrita de Sinais Sem Mistérios. E essa edição aqui, inclusive, ela tem o prefácio tanto da própria Valerie Sutton, né, a criadora da escrita da língua de sinais, e também tem o prefácio da Mariana Stampf, né, a primeira surda no Brasil que utilizou a escrita da língua de sinais e que ajudou muito nesse começo lá da escrita de sinais, né, esse começo dessas pesquisas lá com essa equipe brasileira. Então, o livro ele mostra exatamente como que o aprendiz de Libras pode usar, como que quem quer se aprofundar na Libras pode, um pesquisador da Libras, como é que ele pode usar? Tá ali também, alguém que está buscando fazer uma pesquisa com algo muito específico. Por exemplo, aqui mostra, inclusive, alguns sinais que a Raquel escreveu numa pesquisa que uma pesquisadora baiana estava fazendo, aqui, buscando escrever sinais de uma língua de sinais usada pela aldeia Coroa Vermelha, em Santa Cruz Cabralha, na Bahia. Então, a escrita da língua de sinais é capaz de escrever sinais de qualquer língua de sinais, qualquer coisa que você consegue escrever, entende? E isso facilita o dia a dia de todo mundo, de alguém que está aprendendo a Libras só porque quer ajudar os surdos no dia a dia, alguém que quer trabalhar na área, alguém que quer ter um espaço mais acessível para os surdos, quer escrever, quer ensinar algo para os surdos na igreja, na sua religião, ou mesmo em sala de aula, com alunos surdos, crianças e tal. Enfim, a Libras embora tenha, né, essa língua de sinais aqui usada pela aldeia Coroa Vermelha, que era justamente a pesquisa dessa pesquisadora, que ela queria mapear isso aí, mas a Libras é a língua brasileira de sinais, é a principal língua de sinais usada no Brasil. Tanto é que ela é reconhecida pela Lei 10.436, de 2005, que justamente é esse, de 2002, né? 2002. O decreto que é de 2005, 562000, que é justamente esse reconhecimento da Libras como uma língua brasileira de sinais, usada pelas comunidades surdas. Então, a escrita da língua de sinais, ela envolve, independente do nível que você está agora na Libras, independente do momento que você está na Libras, você vai
Ah, eu quero aprender a Libras, mas eu não tenho pressa. Beleza. Ah, eu quero aprender, mas eu quero aprender rápido. Beleza. Ah, eu quero aprender, mas eu quero me aprofundar. Eu já sei, eu quero me... Entende? Independente do seu nível na Libras, do seu momento, a escrita da língua de sinais, através do método que nós ensinamos aqui no livro A Escrita de Sinais Sem Mistérios, vai trazer mais facilidade, vai trazer mais clareza e direcionamento para você também, para que você continue no caminho da Libras, aprendendo ainda mais, se aprofundando ainda mais nessa língua que é tão apaixonante, que é a Libras, né? Madison, muito obrigado por sua explicação. E assim, para mim ficou muito claro que o livro Escrita de Sinais Sem Mistérios é o passo a passo que eu preciso para aprender a escrita de sinais de verdade. Como é que eu faço para adquirir um exemplar do livro? Muito simples. No site da Universidade da Libras, vou deixar aqui embaixo, nos comentários aqui, que é universidadedalibras.com.br. No site da Universidade da Libras, você vai encontrar lá, no menu lá, livro. Você clica lá em livro, você vai ter lá o livro disponível para você adquirir. Agora é o seguinte, aqui você me viu olhando aqui as páginas do livro físico, né? São pouquíssimas pessoas no Brasil que têm um exemplar impresso do livro, né? Por que isso? O livro impresso ele foi produzido em determinado momento, né, do nosso trabalho, mas chegou um momento em que a gente percebeu que facilitaria muito para as pessoas você ter ali no seu celular, ali o livro, para você levar para onde você quiser, para você ter ele com você onde você estiver. Você quer tirar dúvida de um sinal, de um grafema, como é que você tem ele ali, pronto ali no celular. Então, por isso, a gente optou por colocar ele numa versão digital. Então, são raras as pessoas, né, um grupo muito privilegiado que tem acesso à edição física, que inclusive não é mais produzida e não vai ser mais impressa, né, essa versão física. Então, quem tem é um grande sortudo por ter essa versão física do livro Escrita de Sinais Sem Mistérios, porém, a versão digital também está completa, tem todos os conteúdos exatamente como é aqui na versão impressa, tem lá o conteúdo na forma digital, também disponível lá no nosso site. Você pode entrar lá, universidadedalibras.com.br, para você ver lá o livro, lá mostra como é que é o livro por dentro também, mostra tudo lá certinho. E, inclusive, tem um detalhe aqui, muita gente não sabe, mas o livro Escrita de Sinais Sem Mistérios, ele foi adotado em faculdades, universidades, pós-graduações no Brasil inteiro, também em escolas de estudos, professores de estudos, professores de Libras, no Brasil inteiro também, professores de faculdade, professores de universidades. Ele faz parte da bibliografia recomendada de muitos cursos acadêmicos, de muitas universidades, inclusive dos cursos de Letras Libras que tem aí, das mais diversas universidades do Brasil. Também várias pós-graduações na área de Libras, na área de tradução e interpretação, cursos de Libras também, e também foi adotado como referência em concursos públicos de todo o Brasil. E, ó, muitas e muitas edições. Um dia eu vi o meu nome assim na internet, aí eu fui olhar, eles tinham colocado o meu nome e o nome de Raquel como questão do concurso público. Então, tinha a questão lá, dentre as alternativas, tinha lá, Madison e Raquel Barreto. E era justamente a alternativa correta ali. E o que era interessante, teve um outro concurso que tinha, inclusive, essas configurações de mão aqui, que tem aqui no final do livro, Escrita de Sinais Sem Mistérios. Cadê? Essas configurações de mão que aparecem aqui no livro, Escrita de Sinais Sem Mistérios. Pegaram algumas configurações de mão dessas que estavam lá, né? Lá dentro da escrita da língua de sinais, dentro da própria prova, tinha lá a foto da nossa mão ali, como questão do próprio concurso público, né? A própria Wikipédia cita também o livro como referência da língua de sinais, da escrita da língua de sinais. Você buscando na internet, escrita de sinais, você vai encontrar eu e a Raquel, você vai encontrar várias outras coisas também. E o caminho mais simples e prático, o livro Escrita de Sinais Sem Mistérios, lá no nosso site, universidadedalibras.com.br. E se você, de alguma forma, esse conhecimento, essa nossa conversa aqui de hoje, trouxe mais clareza para você no seu desenvolvimento na Libras, se de alguma forma esse conteúdo aqui, você aprendeu algo novo, você descobriu coisas novas, fez sentido para você e você entendeu, deixa o seu curtir aqui abaixo, seu joinha, para eu saber que você entendeu.
Deixa aqui o seu comentário também, dizendo aquilo que mais chamou a sua atenção, o seu maior aprendizado aqui hoje também, eu quero saber, ou mesmo a sua pergunta. E segue a gente aqui também no YouTube, para que você possa estar mais inteirado, possa ser avisado em primeiríssima mão. Clica lá em se inscrever, para você ser avisado em primeiríssima mão quando a gente publicar novos conteúdos exclusivos aqui no canal. E segue a gente também lá no Instagram, @Universidade da Libras, porque lá você acompanha o dia a dia meu com a minha esposa Raquel. E lá pelo site, você pode adquirir o livro Escrita de Sinais e Mistérios, site universidadedalibras.com.br. Te vejo do outro lado.